A segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, o título diz: a fidelidade e o zelo na pregação. Vamos ler até o versículo 8. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Só até aqui, irmãos. Podem sentar glorificando o Senhor. Irmãos, quando a gente fala pregar o Evangelho, não é uma incumbência exclusiva de quem dirige igreja. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus, após ser ressuscitado e aparecer aos discípulos, e antes de subir aos céus, deixou a última ordem. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, irmãos, antes de chegar na salvação, você precisa ser batizado. Não há salvação para quem não é batizado. Por isso que hoje teremos a ceia. Quem que participa da ceia? Quem foi batizado. Agora, há batismo sem fé? Não há batismo sem fé. Mas antes de a gente buscar a salvação, ter a fé e optar, escolher para fazer a declaração pública de fé, que é o batismo, Jesus deixou uma ordem. E essa ordem, ela vem antes de tudo na vida do cristão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, não é necessário que você seja um pastor, ou um obreiro, ou um diácono, uma diaconisa, uma missionária, um evangelista, para você falar de Deus para as pessoas. Existe uma grande responsabilidade dentro do cristão em pregar o Evangelho. E quando a gente fala pregar, a primeira reação quando o cristão ele só frequenta a igreja, eu não tenho dom para isso, eu não sei como é que faz. Mas é algo que pregar, essa palavra assusta. Mas por que você não fala então do Evangelho? Por que não fala de Jesus, não fala da sua igreja, não fala dos louvores, não fala da salvação, não fala do sacrifício de Jesus na cruz? Fala sobre isso, converse sobre isso com as pessoas. Porque conversar de política todo mundo sabe, né? Você falar que seu time é melhor do que o meu, todo mundo sabe, né? Você tem uma preferência por um estilo musical, você consegue falar por quê, né? Você sabe por que isso é fácil de falar? Porque está enraizado no coração. Então, cristão, se você tem dificuldade de falar de Jesus,
Está faltando Jesus dentro do seu coração. Se você tem dificuldade, não tem palavras e não se inspira e não sabe falar sobre a salvação está passando longe da tua casa. Porque é muito fácil falar daquilo que reina dentro de nós. Sai normalmente, flui. E se não está fluindo, tem algo errado. E aí Paulo, no versículo 1 do capítulo 4, diz: conjuro-te, ou seja, invoco. Praticamente, não é implorar, mas eu estou convocando, invocando vocês, diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, diante de Deus e Cristo, que vai nos julgar, eu estou te invocando. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Pregue a palavra em qualquer situação, em qualquer momento, que seja oportuno ou não. Você não precisa ser inconveniente de chegar na pessoa e querendo impor a sua crença, porque você não impõe a sua posição política, porque se você impõe, você sabe que isso é errado. Ninguém impõe torcer para o outro time. Você torce para um time, eu torço para o outro. Se meu time ganhar, eu estou feliz. Aí a gente brinca. Meu time perdeu, o seu ganhou, você está feliz, a gente brinca. Mas nada é imposto. Então por que impor o evangelho? Não. Agora, ninguém é obrigado a crer no que você crê, mas você é obrigado a expor o que você crê. Aquilo que você crê, a sua fé. Porque se você não acredita que Jesus deu a sua vida por nós, que somente o sangue de Jesus nos livra de todo pecado, se você não acredita na salvação, como é que você vai falar sobre isso? Então, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, insista na sua crença, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade, ou seja, toda paciência e doutrina. Daí a importância do cristão estar vindo na igreja, estar acompanhando os cultos, aprendendo com as pregações na igreja, porque a doutrina da palavra é importante. Para dar a base do conhecimento, para que na hora de você ensinar, ou seja, exortar com paciência, você esteja corrigindo a pessoa na questão da fé. Aí se a pessoa aceita ou não, o problema é dela. O ponto importante, irmão, é que nós seremos cobrados. Nós seremos julgados. E nós precisamos escolher um lado. Porque, vou fazer um exemplo bem bobo aqui, tá? Você, de repente, é um torcedor do Flamengo, está sempre ali no Vasco, apontando o dedo, brincando, você não sei o que. É um belo dia, surge um jogo, Vasco-Flamengo, você tenta comprar o ingresso, você não consegue. E aí você descobre que o Vasco está dando ingresso de graça. Aí você vai lá na porta do Vasco, sou vascaíno, me dá o ingresso. Você? Eu não te conheço. Nunca te vi aqui. Fala qual o título que o Vasco ganhou. Me fala quem são os atacantes principais do Vasco hoje. Não. Qual o nome do técnico do Vasco e os reservas? Você sabe? Você vai entrar no detalhe, você não vai saber. Então, o cristão ele quer ser salvo, mas não quer falar de Deus. Aí na hora da salvação vai correndo, bater na porta lá, e se Jesus fala, eu não te conheço. Você sabe alguma coisa de mim? Você falou de mim para alguém? Você imagina o peso, irmão, disso? A responsabilidade disso no momento da salvação? Então, Paulo, ele está invocando
aos cristãos a pregar o evangelho, seja oportuno ou não, de uma maneira paciente, com doutrina, para corrigir e repreender. E no versículo 3 diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a gente está vivendo isso hoje, tá? É um tempo que as pessoas do mundo não suportam ouvir a doutrina da verdade, a sã doutrina. Porque tem a doutrina louca, da igreja de porta larga, que leva à perdição. Porque o caminho é estreito, irmão. E a porta é fina, é bem pequena, que leva à salvação. Então, haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Você quer ver um exemplo, irmãos? Eu recebi um post essa semana de uma igreja, se eu não me engano, era na Bahia ou Pernambuco. Uma igreja que consagrou a primeira pastora lésbica. E ela estava ajoelhada com um manto de arco-íris. Será que pode isso? Eu queria perguntar para essas pessoas se elas já leram Romanos, capítulo 1. Porque, diante de Deus, Romanos, capítulo 1, um versículo 24 diz, pois Deus os entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram todo modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O Senhor considera essa conduta abominável. E está na palavra. Está na Bíblia. A sã doutrina está na Bíblia. Mas hoje o que a gente vê mais é o evangelho seletivo. Né? É assim, essa parte aqui da Bíblia que fala de bênção, essa aqui é legal. Então essa aqui, ela está bem traduzida, ela funciona direitinho. Aquela ali que fala do pecado, não, olha só, irmão, não é bem assim, as coisas mudaram, entendeu? O vocabulário atualizou, a tradução está muito defasada, está desatualizada. Não é muito assim, não, essa parte aí você não precisa ler. Essa parte aí não foi traduzida direito. Então, o evangelho é seletivo. Ele escolhe aquilo que convém. Então, transforma em uma doutrina louca. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, esse evangelho seletivo, ele se torna uma vertente do cristianismo que, na palavra de Deus, é considerado uma fábula, um conto de fadas. Algo que não existe. E aí Paulo no versículo 5 diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Quer dizer, Paulo está falando sobre pregar, e de repente ele coloca seja sóbrio em todas as coisas. Porque o que mais a gente vê por aí são esses pastores e ministérios de igrejas grandes, dizendo que beber vinho pode, champanhe no Réveillon tá ok, tá bem legal. Tudo
Me é permitido, mas nem tudo me convém. E sabe por que não me convém? Porque eu sei que se eu ingerir bebida alcoólica, tem o mesmo efeito de droga, irmão. Ele altera o teu inconsciente, altera o teu estado psíquico e você perde a conexão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse momento, ele se afasta de você. Então, será que é legal? Porque você está, nesse momento da bebida, alimentando a carne. Quanto mais forte a carne, mais fraco o espírito. E os dois vivem em briga no mesmo lugar. Então, antes de se preparar para colocar o evangelho à frente de tudo na sua vida e começar a ensinar, se tu, porém, sóbrio em todas as coisas. Porque é uma premissa, irmão, para que a palavra da verdade flua dentro de você, é não se misturar com esse tipo de coisa. Suportando as aflições, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Porque aflições virão como provas, mas as provas, elas são oportunidades de mostrarmos para Deus a nossa fidelidade. São momentos que Deus coloca a nossa fé em prova, para medir a nossa fé. Em alguns casos, para ver se a fé existe, né? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, Paulo já está dizendo que muitos cristãos na época de Paulo dependiam da palavra dele, dependiam da presença dele para que a fé fosse alimentada. E ele já estava avisando, olha só, meu tempo está chegando, eu vou partir. E não é dependendo do pregador que você precisa estar para manter a sua fé em Cristo, para continuar buscando a sua salvação. Você precisa ter isso enraizado dentro do seu coração. E aí vem o versículo muito famoso, né? Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Outra tradução possível para esse trecho é: tenho me mantido fiel, tanto no sentido de obedecer a mensagem, como de transmiti-la intacta. Ou seja, Paulo tem certeza de que se manteve fiel à verdade da palavra e de transmitir a palavra da maneira como ele recebeu, intacta, sem mudar nada, sem acrescentar uma observação. Ah, não, mas eu acho que essa parte aqui está desatualizada. Não, Romanos capítulo 1 na nossa igreja não prega, não. Essa aqui não precisa, porque essa parte aí, o manuscrito ele foi alterado, então não tem como confiar. Quer dizer, eles vão inventando coisas para ilustrar a doutrina que é pregada nessas igrejas que fogem completamente da palavra da verdade. E a palavra da verdade, irmão, infelizmente ela dói. Porque nós hoje vemos só a nossa carne. Então a gente tem a tendência de achar que nós somos carne, mas nós não somos carne. Nós somos espírito. E o espírito convive dentro de nós. Só que esse corpo que a gente tem, ele não herdará o reino dos céus. Nem a carne, nem o sangue herdarão o reino dos céus. Quando nós formos para o céu, nós ganharemos um novo corpo incorruptível. E aí por isso que é importante a gente não valorizar as coisas da carne e valorizar as coisas do espírito. Por isso que Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque para ele só havia valor pregar o evangelho, passar para as pessoas a verdade do evangelho. Tanto que em Atos, capítulo 20... versículo 24, ele já dizia assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo tem um testemunho tão forte na vida dele, que de nada importa as outras coisas da vida, a não ser de testemunhar a graça de Deus na vida dele.
E no versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa, irmãos, era um símbolo de vitória, porque os atletas naquela época, eles eram premiados com a coroa de louros. Era o prêmio para o primeiro lugar. Então, Paulo já usa essa analogia e fala: a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, que é o reto juiz, me dará naquele dia. Então, ele afirma que irá ganhar, por quê? Baseado nas suas ações, baseado nas suas pregações, baseado no seu testemunho, nas suas ações diárias, nos seus valores, naquilo que ele busca, dia após dia, buscar a salvação. E aí ele diz: não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque, irmãos, se você ama e aguarda a vinda de Jesus, o primeiro sentimento que você vai ter, preste atenção, irmão, se você ama e busca a salvação, o primeiro sentimento que você vai ter é medo de perder a salvação. Se você não pensa em perder a salvação, você não ama a salvação, você não busca a salvação. Se você não tem medo de ir para o inferno, você não pensa na vinda de Jesus. Você acha que está tudo tranquilo por enquanto, o anticristo não apareceu, né, a marca não está aí, então por enquanto está de boa, Jesus não vai voltar agora. Eu pensava assim também. Mas o medo de ir para o inferno fez eu buscar a Deus cada vez mais, orar a Deus e pedir a Deus uma prova de sua existência. E Deus se revelou a mim através da palavra. E Deus trabalha na vida de cada um da maneira como é necessário. Por isso a gente tem que pedir, buscar. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E ao que pede, ao que bate, lhe é aberto. Então, a insistência na vida do cristão é fundamental. Porque se existe algum tipo de falta, irmãos, de fé, que faça você buscar mais a salvação, isso precisa ser trabalhado. E a gente precisa estar pronto para pregar o evangelho a qualquer momento, a qualquer criatura. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.